A tecnologia, ela avança a passos largos, muito mais que passos largos, eu diria que ela chega à velocidade da luz, enquanto o humanismo oscila entre a estagnação e o retrocesso. E eu estou sendo involuntariamente absorvido por esse tempo. Por que eu estou me pondo como exemplo de alguém que está sendo absorvido? Porque eu sou de uma outra geração. Eu não sou dessa geração tecnológica, sou de uma geração bem anterior a essa. Aliás, não digo pré-histórica, mas metaforicamente falando, praticamente pré-histórica, dada as circunstanciabilidades da minha origem, porque eu lembro que há mais de meio século eu estudei em um coleginho, em uma pequena vila no interior do Rio Grande do Sul, Ouro Verde, Cambará do Sul, mais precisamente. O colégio, se eu não me engano, tinha até a quinta série, mas eu e meus dois irmãos chegamos a estudar até terceira, início da quarta, talvez. E aí paramos de estudar. E uns 2 anos depois fomos incentivados a continuar a estudar. Aí migramos para uma escolinha rural acima da nossa casa, que era praticamente no meio do mato. Só que para concluir nossos estudos foi uma conclusão pujante, né? Porque fomos estudar em uma escolinha rural, onde tinha só até a quarta série. E da primeira à quarta série era tudo junto na mesma salinha, e a professora talvez tivesse a quinta série, quando muito o ginásio. Aí concluímos os nossos estudos. Muito bem, esse é o grau de escolaridade. E essa diferença de gerações que existe entre os atuais hoje, que dominam a tecnologia, e nós, mas não há distinção quanto a isso. Todos são absorvidos pela tecnologia, que, como eu já falei, avança à velocidade da luz, enquanto a humanidade, o humanismo, oscila entre a estagnação e o retrocesso. Muito bem, eu realmente não me interesso por tecnologia, embora, apesar dessa pouca escolaridade, eu tenho um conhecimento autodidata, né, e intuitivo, o qual me possibilita, acaso eu queira dominar a tecnologia, capacidade intelectual, eu teria para isso, mas eu não quero. Não faço a menor questão. Não me seduz isso. Mas eu, vendo algumas matérias, pegando uma reportagenzinha aqui, outra ali, eu intuitivamente eu vou me inteirando da situação e fazendo um prognóstico de onde isso vai parar, não é? Não só eu, qualquer pessoa com um mínimo de percepção já notou que ela está em tudo, né? Qualquer departamento que você vá utilizar, seja da iniciativa privada ou pública, né, da federal, o atendimento já é virtual, com aquele menu de opções, onde às vezes você quer um determinado tema e o menu está a quilômetros daquilo, e dá vontade de você pegar
aquele menu, fazer uma rima para menu e mandar, né? Mandar uma mensagem, né? Só que ninguém vai ler essa mensagem, então não vai mudar nada. Mas, enfim, a inteligência artificial é virtualmente onipotente e não é difícil prever que aos poucos ela vai tomar conta de tudo, absolutamente de tudo, inclusive do governo. Alguns países assim do, da Europa, os que estão mais desenvolvidos, os países nórdicos, estão totalmente aptos para essa governabilidade cibernética. Mas no mundo ainda existem muitas nuances e discrepâncias culturais e financeiras que vai demandar um pouco mais de tempo para essa implantação de um governo totalmente dominado pela IA, mas vai chegar lá, não é? A princípio, assim, não vai ser aquela coisa, como que eu diria, naqueles moldes padronizados pela inteligência artificial que, em termos de bom senso, equanimidade e tantos outros atributos tão necessários à humanidade e tão ausentes da alma humana, a inteligência artificial está muito à frente, né? Só que para implantar isso aí tem um problema, porque a inteligência artificial ainda é comandada, né? É comandada por quem? Por grandes líderes mundiais, assim como por grandes empresários. Eles que têm o poder, a verba para o estudo e para o aperfeiçoamento e, obviamente, que o domínio sobre quem desenvolve tal tecnologia e vão usá-las a seu favor. Então, essa implantação de equanimidade vai demorar um pouco, a não ser que haja uma sublevação cibernética, isso vai demorar. Mas que o governo virtual é uma realidade que em pouco tempo se estabelecerá, não tenho a menor dúvida quanto a isso. E a minha posição em relação a isso é, primeiro, sabe-se que pela inteligência artificial não haverá lugar para jogo de interesses, assim, se governado apenas por ela, né? Para jogo de interesses, ela não está interessada em riqueza, em poder, em nada, absolutamente nada. É guiada sem consciência apenas por princípios lógico-matemáticos e estatísticos, né? Então, teoricamente, seria um governo menos concentrador de riquezas. E aí alguém vai dizer, sim, mas então você prefere ser governado por humanos e corruptos? Eu nunca fui governado por ninguém. O único governo do qual eu aceito é o governo do Senhor Jesus Cristo, que ele nunca usou analogia governamental para seu comando, sim. O mais próximo que havia, que era de um reinado. O único reinado que eu admito sobre mim é o do Senhor Jesus Cristo, nenhum outro. Nunca me senti governado por ninguém nesses bem mais de meio século de vida que eu já tenho. Eu já vi passar vários governos, já vi da ditadura, já vi governos de esquerda e de direita,
Nunca me senti governado por nenhum deles. Sempre tive a consciência de viver em um país ou em um mundo aonde esse país, esse mundo sim, é governado, mas eu não. Eu sou um homem livre e vivo nesse tempo e nessa época por circunstancialidade e nunca me adaptei a elas, sempre me adaptei ao desenvolvimento do meu ser, não é? Porque, primeiro, ideologias, vamos pegar como exemplo um conceito doméstico aqui que é esquerda e direita. Esquerda e direita são apenas mãos, são vias que querem governar um corpo que deveria ser governado pela consciência, porque apesar das diferenças ideológicas, o princípio deles é o mesmo. O poder, operam a máquina, mas são um instrumento, são escravos dele. E quanto ao... Eu não sei se eu vou alcançar o poder absoluto que vai ser exercido pela inteligência artificial, o mesmo princípio que o meu Senhor usou quando questionado se deveria pagar tributos a César ou não. Quando se falou em tributo, quando a pergunta fora feita a Jesus sobre se era lícito ou não pagar imposto a César, implícito estava na pergunta que, ao aceitar pagar imposto para esse governo, você submetia-se ao seu comando, ou seja, se você concordava em ser governado por ele, né? Porque se você se recusasse a pagar imposto, você automaticamente estaria se rebelando contra o governo, né? E qual foi a resposta dele? Pegou uma moeda, perguntou de quem era a efígie da moeda, né? E quando o seu interlocutor falou que a efígie da moeda referia-se ao César, o então imperador de Roma, ele simplesmente disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O mesmo princípio para quando a inteligência artificial for governada. Se me perguntarem se eu vou pagar tributos ou se aceito a governança artificial, da inteligência artificial, a resposta vai ser a mesma de Cristo, né? Vou dar a Deus o que é de Deus, ou seja, a minha submissão ao seu reinado, e a IA o que é da IA. E o que é a IA? É uma vida? Não. É uma consciência? Não. É apenas um sistema, né? Ou seja, nada. Terminado essa vida na Terra, a inteligência artificial simplesmente deixa de existir. Ou seja, algo que não tem existência não é nada. É apenas um fenômeno material. Nada. Então, vou dar à inteligência artificial nada. Absolutamente nada. E a Deus o que é de Deus.